Tito, capítulo 2, versos 1 a 10, nos diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Amados irmãos, oremos ao Senhor nosso Deus, mais uma vez neste momento. Deus bendito, esta é a Tua palavra. Nós nos encontramos diante dela, ó Senhor, desejosos de sermos edificados pela pregação dela. Nosso desejo, ó Deus, é que pela Tua imensa misericórdia, pela atuação graciosa do Teu Santo Espírito, o nosso entendimento seja iluminado e a verdade da palavra do Senhor, ó Deus, encontre lugar no nosso coração, dirigindo os nossos passos, nos conduzindo nos caminhos da vida na Tua presença, a fim de desfrutarmos, ó Deus, da graciosa vida na Tua presença, desfrutando dos caminhos graciosos que o Senhor tem para nós, que possamos, ó Deus, como Teus filhos, ouvir a Tua voz, guardá-la no nosso coração e conduzir a nossa vida, Deus, de conformidade com ela. Também usa o Teu servo, Deus, para que seja instrumento de graça na vida do Teu povo, na nossa vida, na vida da Tua igreja, para a nossa edificação e, acima de todas as coisas, para a glória do nome santo do Senhor. No nome de Jesus, amém. Amados irmãos, o ambiente social de Creta, no primeiro século, não era nada favorável à vida de um cristão. Até mesmo escritores seculares condenavam aquela sociedade cretense. Cícero, por exemplo, o famoso estadista romano e orador do primeiro século, um homem que era notável por sua atividade política e suas influências, os seus escritos influentes e os seus grandes discursos, disse a respeito dos cretenses assim: os princípios morais deles são tão divergentes que consideram o roubo como honroso, o latrocínio como algo digno. Epimênides de Creta, também uma outra notória figura pública, agora dentre os próprios cretenses, uma notória e respeitada figura pública do VI século a.C., já havia escrito que aquela sociedade era uma sociedade absolutamente condenada pela sua cultura imoral, e o próprio apóstolo Paulo registra as palavras que são atribuídas pelos estudiosos a Epimênides, quando lá em Tito 1,12 nós lemos que foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos ou glutões preguiçosos. Paulo chama ele de profeta porque, de fato, Epimênides era conhecido como poeta, filósofo, místico, um vidente e até mesmo considerado como operador de milagres. Mas, mesmo sendo um cretense, ele não deixa de denunciar a realidade crassa da sua sociedade. Era um quadro dramático aquela sociedade, irmãos, que a Igreja de Cristo estava surgindo. Uma cultura marcada profundamente pela aceitação de vícios sociais grotescos,
como a mentira, a malignidade, a glutonaria, a bebedice, a preguiça, o roubo e toda sorte de males sociais. Mas é nessa sociedade que a igreja de Cristo estava sendo estabelecida. E era ali, irmãos, que o povo de Deus deveria aprender a viver, sendo, nas palavras do nosso próprio Redentor Jesus, sal da terra e luz do mundo. Era ali, naquele contexto, que eles deveriam testemunhar Cristo a um mundo tenebroso. Como novamente podemos citar o que o Senhor Jesus nos chama a fazer lá em Mateus 5:26. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Irmãos, nós temos a nossa própria Creta. Nós vivemos em uma sociedade que é igualmente marcada por um padrão de vida imoral, um padrão que é notadamente contrário às Escrituras Sagradas, ao padrão do reino de Deus, à vida que honra o Senhor. E o nosso chamado não é diferente do chamado dos cretenses, como não é diferente do chamado de todos os crentes em todas as eras, que é vivermos submissos a um ensino da sã doutrina, andando em sã piedade e tendo uma sã motivação de honrar a Cristo neste mundo de trevas. Nós somos igualmente chamados, como aqueles cretenses, a enfrentar a vida no mundo vil, hostil, a vida no reino de Deus. E quando Paulo escreve a Tito, a igreja, se endereçando a Tito, mas escrevendo à igreja, tudo indica que essa carta seria lida publicamente, especialmente pelo fim, onde a saudação aparece como coletivo. Quando Paulo, então, escreve esta carta aqui a Tito, ele dá instruções doutrinárias fiéis às Escrituras, que conduziriam, então, o povo de Deus a experimentar a graça da vida piedosa na presença do Senhor. O Deus que os havia redimido do pecado e feito deles seus servos. Instruções estas, irmãos, de conformidade com a sã doutrina, e que redundariam em um testemunho de Cristo àquele mundo, para que outras pessoas experimentassem a graciosa salvação, e para que, acima de todas as coisas, Deus mesmo fosse glorificado pela igreja dele, vivendo no mundo de trevas. Um comentarista bíblico define assim a estrutura dessa carta, a estrutura geral dessa carta, em termos do seu ensino fundamental. Ele diz que o ensino fundamental desta epístola, desta carta, é que a obra redentora de Deus em Cristo deve levar a vidas transformadas que Cristo se sacrificou por elas, para redimi-las de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo especial, zeloso de boas obras, como está escrito lá em Tito 2,14. Para, assim, este povo redimido pela graça de Deus em Cristo, se dedicarem às boas obras, que nas Escrituras não é meramente caridade, mas é uma vida conformada ao fruto do Espírito, que inclui, sim, caridade, mas como apenas um dos aspectos do amor ao próximo, as boas obras no sentido de uma nova vida em Cristo que agora se manifesta no mundo de acordo com os padrões do reino de Deus. De tal modo, então, irmãos, que devêssemos entender que o motivo para a vida piedosa vem da compreensão completa, ele diz ainda, da natureza e do propósito da expiação, ou seja, do perdão dos nossos pecados, graciosamente concedidos a nós pelo sacrifício de Cristo. O chamado à vida piedosa, como já apontado aqui, não é um chamado para que, em vivendo piedosamente, nós adquiramos méritos diante de Deus. Ao contrário, porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória dele. Não há salvação para nós a partir de nós mesmos em absolutamente nada. Não podemos fazer nenhuma boa obra que nos conduza ao merecimento dessa salvação. Nós não podemos, como diz Paulo em Efésios 2,9, ser salvos por boas obras. Não haverá glória nenhuma para nós, porque a salvação é pela graça de Deus. No entanto, aqueles que são salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, são chamados a se dedicarem, em resposta a essa graciosa salvação, a uma novidade de vida que o próprio Cristo os transformou para vivê-la como novas criaturas. E essa novidade de vida é a verdadeira piedade cristã, fundamentada na verdade do Evangelho, para a glória do Senhor acima de todas as coisas,
e para o testemunho de Cristo neste mundo, como o Senhor Jesus nos disse, para que resplandeçamos a glória do Senhor e os homens olhem para o próprio Senhor. Nós somos salvos então pela graça, irmãos, e chamados a viver uma vida piedosa que seja conformada à sã doutrina, como resposta então sincera de tão grande salvação que nos alcançou. Quando então Paulo está escrevendo esta carta, depois de lidar com a necessidade do estabelecimento de liderança na vida da igreja e do papel duplo dessa liderança, que é, por um lado, impedir a igreja de toda a influência de má doutrina, por outro lado, é conduzir esta igreja ao ensino da sã doutrina. Então, depois de tratar aí nos versículos 10 a 16 do capítulo 1, sobre o chamado para o ataque aos ensinos falsos e destrutivos na vida do povo de Deus, para que a igreja seja limpada da igreja, para que seja extirpado da igreja qualquer falso ensino, que lá em Creta estava conduzindo pessoas ao desvio da fé, o chamado agora se volta para a edificação na sã doutrina. E daqui, fundamentalmente, até o final da carta, o que nós encontramos é esse chamado para viver de conformidade com a sã doutrina, conhecer e viver de conformidade com a sã doutrina, experimentando, então, assim, uma vida piedosa para a glória do Senhor. Um chamado, irmãos, que ajuda a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, a viver nesse mundo perverso, fundamentado, então, nessa sã doutrina, que conduz à sã piedade, com a sã motivação de fazer Cristo ser honrado, glorificado no mundo. Nesse sentido, então, Tito responde, nos seus termos, como devemos viver nesse mundo perverso. Nos ensinando, irmãos, que devemos viver nesse mundo perverso, submissos ao ensino da sã doutrina, andando em sã piedade e tendo a motivação sã de honrar Cristo no mundo. Eu estou repetindo esse termo relativo à saúde da doutrina, da piedade e da motivação, porque, como a própria carta de Tito nos deixa absolutamente claro, é possível existir uma versão doentia desses três elementos. É possível haver uma doutrina doente, que era ensinada ali em Creta pelos falsos mestres, contrário ao evangelho da graça de Deus em Cristo. É possível também haver uma piedade doente, como a vivida mais uma vez, e também estimulada pelos falsos mestres de Creta, particularmente ali, uma falsa moralidade que se apresentava pelo viés do legalismo moralista. E é possível também haver uma motivação doentia, como desejavam os falsos mestres que estavam atuando naquela igreja, se autopromoverem, se exaltarem, usarem a igreja e, além de tudo, defenderem um ensino falso que promovia a autossalvação. Não apenas os falsos mestres experimentavam isso, mas todos aqueles que eles estavam conseguindo arrebanhar, estavam caminhando por esse caminho da falsa doutrina, da falsa piedade e das motivações enganosas para a verdadeira fé. Portanto, irmãos, é necessário compreendermos, sem dúvida, que nós precisamos lutar para que sempre nos inclinemos à sã doutrina, para que sempre nos inclinemos a uma piedade que seja sã, e para que as motivações do nosso coração em servir ao Senhor sejam não outra, senão honrarmos o nosso Redentor, enquanto nós vivemos neste mundo. É exatamente sobre isso que esse texto nos ensina nesta ocasião. Como devemos, então, viver nesse mundo perverso, à luz desse texto? Em primeiro lugar, conhecendo a sã doutrina. Quando Paulo está escrevendo aqui a Tito, ele diz a Tito, e esse padrão de exortação a Tito é um padrão que é exemplar para a vida de toda a liderança, que Tito já havia sido destinado a constituí-la em cada uma das igrejas de Creta. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Se nós nos lembrarmos dos versículos anteriores, dos falsos mestres com as suas falsas doutrinas e com a sua vida de vil piedade, uma piedade pervertida, com motivações delinquentes, perversas, o que agora Paulo diz a Tito, voltando para ele, é diferente disso, diferente dos falsos mestres, do seu ensino e da sua vida. Tu, porém, fala o que convém
a sã doutrina. Tito deveria falar apenas o que era próprio e estava de acordo com a sã doutrina. Essa sã doutrina é não outra coisa senão um ensino bíblico e teológico que é fiel às Escrituras, irmãos, que é segundo o Evangelho de Cristo, tal como Deus nos revelou na sua palavra. Era isso que deveria ocupar o ministério de ensino de Tito naquele lugar, e também ocupar o ministério do ensino de todos aqueles homens que haviam sido chamados por Deus para o pastoreio da vida da igreja. Eles deveriam se ocupar daquilo que era necessário, aquilo que era importante e aquilo que estava de conformidade com a verdade do Evangelho. Era isso que deveria ensinar-se na igreja do Senhor e absolutamente mais nada. Essa expressão aqui, sã doutrina, aparece também em Tito 1,9, tratando sobre os presbíteros, então, que deveriam exortar ou então encorajar os crentes pela sã doutrina. Lá no 1,9, na nossa tradução Revista Atualizada, aparece reto ensino, mas no texto grego, essas palavras são as mesmas nos dois casos. Lá se traduziu por reto ensino e aqui traduziu-se por sã doutrina, mas são absolutamente as mesmas palavras. A ideia é que, de fato, a liderança da igreja deve se dedicar a ensinar a igreja, encorajar, exortar, no sentido de conduzir o povo de Deus nos caminhos do Senhor, de tal maneira que essa exortação, encorajamento, seja fundamentado na verdade do Evangelho, na sã doutrina. Essa palavra ainda sã, ela é usada para qualificar a doutrina como saudável e fundamentada unicamente nas Escrituras, e ela também se associa à fé, ao amor e à constância, ou à perseverança. Em Tito 1,13, afirma que, em Tito 1,13, nós lemos lá que os falsos mestres deveriam ser repreendidos na esperança de que se tornassem sadios na fé ou sãos na fé. Em Tito 2,2, os homens idosos deveriam ser marcados por uma fé sã, um amor são e uma perseverança, ou constância, como está aí na sua tradução, Revista Atualizada, uma sã constância. Assim, irmãos, o ensino da sã doutrina, nesse contexto aqui, era um ensino que resultava em uma sã piedade. Uma postura cristã que era saudável porque era fundamentada não no legalismo e nem na licenciosidade, mas no Evangelho da graça de Deus em Cristo. O que convinha, então, irmãos, a sã doutrina era Tito encorajar os eleitos de Deus a responderem à graça de Deus que os havia alcançado com uma vida de piedade, segundo o Evangelho, que promoveria o testemunho de Cristo em uma cultura decadente, que faria com que a glória de Deus resplandecesse em um mundo de trevas. Eu já disse para vocês que aquela cultura imoral havia uma proposta da parte dos falsos mestres de tentar combater a perversidade, a promiscuidade, a devassidão daquela cultura com uma resposta contrária ao Evangelho, que era o moralismo. Um moralismo legalista, fundamentado apenas na capacidade do homem de viver um moralismo ascético e distante, absolutamente distante da verdade do Evangelho, como autopromotor, inclusive, de salvação. E eu disse também para vocês já que o que um mundo devasso, imoral e perverso precisa não é de moralismo. O mundo tenebroso precisa do Evangelho, porque é o único capaz de fazer a luz de Cristo resplandecer nas trevas. Irmãos, é importante nós reconhecermos que somos marcados negativamente por uma cultura evangélica que, em tempos mais recentes, vem rejeitando a necessidade de um aprofundamento no conhecimento das Escrituras. Até se diz que o que precisamos conhecer é a Escritura e não teologia ou doutrina. Essa é a fala
Precisamos da Bíblia e não de doutrina ou, então, teologia. E nesse sentido, que a teologia ou a doutrina nos afasta de Deus. É o que dizem. Dizem também que nós não precisamos de conhecimento teológico, mas do que nós precisamos é amar a Jesus. Esta é a afirmação. Não precisamos de conhecimento doutrinário, precisamos é amar a Jesus. Mas isso é um engano absoluto, irmãos. Absoluto. Primeiro, porque todo entendimento que nós temos das Escrituras se manifesta em uma formulação teológica ou doutrinária. Estou usando o termo teológico ou doutrinário aqui como semelhantes. Quando, por exemplo, nós lemos a história de Davi e Golias, e todos nós aqui a conhecemos, quando nós lemos a história de Davi e Golias e tiramos daquela história qualquer lição, como aquela de que nós devemos vencer os nossos gigantes, né? Assim como Davi venceu o seu gigante Golias, essa é uma formulação teológica. Essa é uma interpretação doutrinária. É uma afirmação de que esse texto está nos ensinando que nós devemos vencer os nossos gigantes. Nesse caso, uma formulação teológica muito distante do real ensino daquele texto, é verdade. Esse texto não foi escrito para dizermos que temos que vencer os nossos gigantes. Esse texto foi escrito para nos ensinar que nós temos um Deus que sustenta o povo da sua aliança pela sua graça, dando-nos um Redentor. Davi não aponta para mim. Davi aponta para Jesus, aquele que Deus proveu para a libertação e a redenção do seu povo, libertando do jugo dos seus inimigos, sustentando o povo da aliança pela sua graça, para que eles continuassem, então, no contexto do Antigo Testamento, sendo o ventre da gestação do nosso Redentor. Porque se o povo de Israel, nos dias de Davi e Golias, fosse dizimado ali, de onde viria o nosso Redentor, se ele deveria vir de Israel? Então, quando nós fazemos uma formulação, lemos a história de Davi e Golias, e fazemos uma formulação dela, tiramos uma lição, como eu disse, equivocadamente, que eu devo vencer os meus gigantes, isso é uma formulação teológica, péssima nesse caso, mas é uma formulação teológica, nós não nos escapamos dela. Por outro lado, quando nós falamos em amar a Jesus, irmãos, há um único Jesus que Deus deseja que amemos, um único, o Jesus das Escrituras, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo Deus verdadeiro e Deus eterno, da mesma substância do Pai, igual a Ele, que quando chegou o cumprimento do tempo, que tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais, enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas, inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou fusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém, um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. O Cristo que nos salva. O Senhor Jesus, que pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito Ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai. E para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também a herança eterna no reino de Deus. Essas palavras são do capítulo 8 da nossa confissão de fé. Nós não podemos, irmãos, dizer que amamos o verdadeiro Jesus sem saber quem Ele é. E para sabermos quem Ele é, nós precisamos de uma compreensão teológica a respeito da sua pessoa e obra. Veja como é falacioso dizer que o que nós precisamos é amar a Jesus. Porque a pergunta é, qual Jesus? Qual Jesus? Porque o único Jesus que Deus deseja que amemos, não é o revolucionário político, não é o guia religioso, pejorativamente falando,
não é o ser iluminado mais que os outros homens. É a segunda pessoa da Trindade que se encarnou, o Deus homem, o Redentor divino humano, que viveu, morreu e ressuscitou, e dos céus voltará em glória, para nos dar plena e poderosa redenção e trazer juízo contra todos aqueles que o rejeitam. Veja como é muito vago dizer que precisamos amar a Jesus. Na verdade, irmãos, toda essa conversa de que não precisamos de teologia ou de doutrina, mas de amar a Jesus, como se diz equivocadamente, é uma grande ilusão. E que pode ser motivada por aquela indisposição de conhecer a verdade de Deus, preguiça espiritual. Tem preguiça de conhecer as verdades eternas do Deus que nos chamou para conhecê-las. Ou então porque não querem se conformar a essa verdade. Então é melhor não saber. Isso é realmente preocupante para um cristão. Mas, lamentavelmente, a preguiça espiritual e a preguiça de uma conformação à piedade do Evangelho, infelizmente, pode nos afetar. No entanto, há um perigo muito maior por trás disso, que é a própria rejeição à verdade do Evangelho. E, consequentemente, um desejo de construção de uma teologia própria, que se alinhe às motivações perniciosas do seu próprio coração, como estavam fazendo aqueles falsos mestres em Creta. Porque se eu rejeito a sã doutrina de conformidade com as Escrituras, não ficará um vácuo, ficará um espaço para uma construção própria de uma teologia definida por mim mesmo, para os meus interesses, estabelecida nas minhas intenções, para a condução da minha vida e daqueles que eu quero persuadir ao caminho pernicioso. Essa é a questão. E nesse sentido, irmãos, portanto, nós devemos ser um povo cujo desejo do coração seja profundamente marcado por conhecer a verdade do Evangelho, por conhecer as doutrinas eternas da graça de Deus em Cristo. Nós somos a igreja do Deus vivo, irmãos. A igreja que é a coluna e baluarte da verdade, a coluna e o fundamento da verdade. E como igreja do Senhor, então, nós devemos ser apegados a essa doutrina, ao ensino da verdade do Evangelho, que nos conduz ao conhecimento verdadeiro de Deus, ou do Deus verdadeiro, e a uma vida graciosa nos caminhos desse Deus. Portanto, que, à luz disso, façamos uma séria reflexão no nosso coração. Por que é que tem havido entre os cristãos, e a pergunta é se você faz parte dessa estatística, uma indisposição de compreender as graciosas doutrinas do Evangelho, a doutrina da graça do nosso Deus Redentor. Eu já disse em outra ocasião, e repito, sem nenhum medo, que me admira com profunda preocupação pessoas que, nesse tempo, não sobrevivem no seu mundo profissional, em geral não sobrevivem, se não se dedicam continuamente à formação. Não basta mais fazer a graduação e exercer a sua profissão. Não basta mais fazer uma pós-graduação. Há um processo contínuo de aquisição de conhecimento na sua área de atuação, sobretudo em nosso tempo de mudanças tão ligeiras, de que tal maneira, se você passa um ano sem estudar na sua área, em geral, você se torna, então, uma pessoa extremamente defasada naquela atuação. E nós somos inteligentes o suficientes para saber disso e nos dedicar aos cursos contínuos. E a pandemia não foi capaz de nos impedir de seguir na nossa contínua formação necessária para o exercício da nossa profissão neste mundo. No entanto, o que me admira tragicamente é que, por vezes, eu não percebo esse mesmo desejo e empenho para com o conhecimento, não do que é temporário, embora necessário, mas o conhecimento do que é eterno. A palavra de Deus. São várias áreas de atuação que a igreja tem. Coisas complexas demais para mim. Demais para cada um de nós. Mas que, se nos dedicarmos a conhecê-las,
nós as conheceremos, porque, em geral, nós somos inteligentes, criados por Deus para isso. O que depende é da disposição do nosso coração, de nos dedicar a nos assentarmos para aprender com quem sabe ensinar, e nos dedicarmos, então, nos esforçando a compreender aquilo que nos está sendo ensinado. De tal maneira que isso se aplica também à verdade da palavra de Deus, ao conhecimento doutrinário. Eu estou dizendo isso porque, às vezes se diz, a doutrina é tão complexa. Não, não é. Não, não é. O que precisa é de um interesse em sentar para aprender e de uma disposição de dedicar tempo para compreender aquilo que está sendo ensinado. Assim, irmãos, o que este versículo nos ensina é que Tito deveria falar o que convém à sã doutrina. Mas isso, por implicação, nos leva à necessidade de desejar conhecer a sã doutrina. Quanto tempo do seu dia você tem dedicado a essa tarefa? Como você tem se dedicado às oportunidades que a igreja te oferece de conhecer essa sã doutrina? Sem falar de todas as grandes possibilidades que o nosso tempo nos proporciona. O ponto, irmãos, é que não deveríamos jamais cair na falácia de que nós não precisamos conhecer doutrina. Porque se nós não formos encharcados com a verdadeira, com a sã doutrina, a verdade das Escrituras, nós seremos contaminados por uma proposta doutrinária doentia, que tomará conta do nosso coração e nos governará. Havia um lema no seminário, que a pergunta que fazíamos como estudante quando chegávamos é: não vamos estudar seitas e heresias? Não vamos aqui ter uma disciplina que nós nos dedicaremos a conhecer todas as doutrinas enganosas, todas as manifestações religiosas falsas? Não vamos gastar um tempo tentando compreender todo esse engano para que a gente saiba deles? E a resposta assertiva, que os professores nos davam, e que com o tempo nós compreendemos, é que se nós conhecermos a verdade, nós seremos capazes, quando necessário, reconhecer o engano. Ao invés de gastarmos semestre e semestre do nosso curso estudando seitas e heresias, o que nós precisávamos era ser ensinados com a sã doutrina. Porque então, ensinados com a sã doutrina, nós teríamos condições, à luz da Escritura, combater todo o falso ensino que se evidenciasse no meio da igreja de Cristo. Isso não é diferente para a vida de cada um de nós. Nós precisamos ser um povo interessado com o ensino da sã doutrina. Em segundo lugar, irmãos, esse texto nos ensina que somos chamados também a andar em sã piedade. A pergunta é: como devemos viver nesse mundo perverso, à luz desse texto? E a resposta é: andando em sã piedade. Não há como aqui, irmãos, sermos mais enfáticos em denunciar dois tipos de piedade que são doentias e que são profundamente destrutivas para qualquer um de nós. Uma delas é a piedade licenciosa, que é a banalização da graça de Deus, desprezando exatamente o que Cristo fez por nós, ou seja, nos desarraigar desse mundo perverso e nos chamar para sermos santos como Ele é, como nosso Redentor é. E a outra piedade doentia é a piedade legalista, que também banaliza a graça de Deus, mas por uma via moralista, externalista e ascética, que enfatiza tanto a moralidade, que a moralidade se torna o próprio meio de salvação, que tem zelo, mas é um zelo sem entendimento, que despreza tudo que Deus nos deu para o nosso deleite, se recebido com fé e ações de graças. É tão preocupada com a aparência da piedade, que ignora a necessidade de um quebrantamento de coração, restando somente hipocrisia, cheia de presunção espiritual. Essas propostas, irmãos, são de fato doentias, são contrárias às Escrituras. No entanto, por contraste, há uma piedade sã, e essa piedade é de conformidade com a própria sã doutrina. É o que nós encontramos em Tito 2:2 em diante. Essa piedade é de conformidade com a sã doutrina, e ela é também abrangente, marcando a vida de toda a igreja.
em todas as idades, sexo, situação social. Paulo, então, se dirige aos homens idosos, em primeiro lugar, no verso 2. Depois ele lida com as mulheres idosas, incluindo a implicação disso para a vida das mulheres mais jovens, mais particularmente as casadas. Então, trata de maneira resumida a respeito dos moços, com parêntese ao próprio Tito, nos versos 7 e 8. Por fim, então, se dirigir àqueles que se encontravam em uma condição social bastante desfavorável, os escravos, todos, sem exceção, sem critério de idade, de sexo, ou de classe social, ou inclusive de papel no corpo de Cristo, todos igualmente deveriam desenvolver uma piedade sã de conformidade com a sã doutrina. Nesse sentido, então, Paulo começa tratando dos idosos aqui. A idade de classificação de um idoso, e não é tão diferente nos nossos dias, variava entre 40, 50, 60 anos. O que não é diferente é que também varia, conforme o contexto que vivemos, varia esta idade. Lá no mundo antigo, entre 40, 50 ou 60 anos, dependendo do contexto, era considerado um idoso. E eles deveriam, então, ser marcados pela característica da temperança ou, então, da moderação. Conceito que tinha a ver, num sentido mais literal, como observa certo comentarista, com não ser ou ser, melhor dizendo, uma pessoa cautelosa no uso do vinho, até o sentido mais metafórico de ser uma pessoa de mente equilibrada, sóbria, por contraste, não parecido com um bêbado, alguém que tivesse a sua mente no lugar, que fosse equilibrado emocionalmente, alguém que tivesse, então, temperança ou moderação. Deveria também ser uma pessoa respeitável. Eles deveriam ter uma postura observável que levaria outras pessoas a respeitá-los, construir respeito pela postura de vida que levavam. Eles deveriam, então, ser sensatos em oposição aos tolos. Uma atitude que lá no versículo 12, Tito diz ser a atitude de uma nova pessoa em Cristo. Essas características juntas formam, então, a virtude de um homem que deveria ser marcado pela respeitabilidade, ser livre de excessos de maneira geral e da tolice. A outra virtude, a tríplice virtude que vem em sequência, é marcado então por esse homem ser sadio na fé, no amor e na constância ou na perseverança. E de tal maneira que, se eles fossem assim, eles seriam anciãos da igreja livres das marcas dos próprios inimigos do evangelho, dos falsos mestres. Fé saudável é uma confiança que se firma na graça de Deus em Cristo unicamente, de conformidade com o evangelho, e que resulta em uma vida de conformidade com essa confiança. O amor saudável é a disposição de dedicar-se a Deus de todo o coração e manifestar essa devoção a Deus, essa devoção amorosa a Deus em todas as nossas relações. Um amor que é sacrificial, como foi o próprio amor de Cristo por nós. E constância ou perseverança, nesse contexto, se aplica mais diretamente à disposição de suportar todo o conflito de uma vida dramática no mundo hostil ao Evangelho, sem ceder ao engano ou ao pecado. Marcas, irmãos, que são próprias da maturidade cristã. As mulheres, as idosas e também as mais jovens, particularmente começando pelas idosas, como um padrão de referência para as mais jovens e critérios que tornariam elas habilitadas para instruir as mais jovens, elas deveriam ser sérias em seu proceder. Deveriam ser mulheres respeitáveis, cheias de um temor reverente na sua conduta, como marca da maturidade cristã. Deveria ter um procedimento cheio de temor do Senhor, evocando respeito, então, pela conduta de vida delas. Elas não deveriam ser caluniadoras, ou seja, inventoras de conversas destrutivas que destroem a vida das pessoas. A palavra grega aqui usada é diabolos, a mesma palavra atribuída ao próprio Satanás como acusador, aquele que mente, que traz mentira e engano destrutivo a respeito das pessoas. Era uma cultura tão difícil que era necessário dizer para crentes não serem como o diabo no seu poder destrutivo de língua, maligno,
e que causava ruim na vida das pessoas. Elas não deveriam ser escravizadas a muito vinho, não deveriam ser entregues à bebedice, ao ponto de perder, então, o controle e o domínio, então, permitir-se ser dominada pelo vício, como uma experiência degenerativa para a piedade cristã. Elas não poderiam ser escravizadas a muito vinho, ao contrário, elas deveriam ser mestres do bem, capazes de ensinar aquilo que fosse de conformidade com a sã doutrina. Elas deveriam, portanto, ser mulheres respeitáveis na sua postura e habilitadas, então, com seus lábios para ensinar o que era verdadeiro. E, de modo oposto, elas não deveriam, dos seus lábios, proferir engano e destruição da vida dos outros pela calúnia, muito menos ser descontroladas pelo domínio da embriaguez, escravizadas a muito vinho. Porque se elas de fato fossem mulheres virtuosas assim, e livres dos vícios destrutivos, elas então poderiam ser um instrumento de graça na vida da igreja de outras mulheres mais jovens. Porque assim então elas estariam habilitadas para ensinarem as mais jovens, para discipulá-las, encorajá-las, instruí-las, para que também vivessem de conformidade com a verdadeira piedade cristã. E experimentasse então essas mulheres mais jovens tanto uma piedade pessoal como no seu contexto familiar. Como era então essa piedade que deveria ser ensinada pelas mais velhas? As mulheres mais jovens deveriam amar o marido e a seus filhos, ensinadas a amarem ao marido e a seus filhos. Eu não tenho muito tempo para explorar todas essas virtudes com a dimensão que eu gostaria, mas me fica marcando. Por quê? Por que é preciso ensinar uma mulher a amar o seu marido e a seus filhos? Por que é necessário que alguém que aprendeu a amar o marido no mundo caído, marcado por aflições, tristezas, frustrações, dores, sofrimento, e superou isso pela graça do Evangelho, somente alguém assim é que então, pela sua experiência conformada ao ensino do Evangelho, não é experiência pela experiência, é a experiência associada à verdade da sã doutrina, teria condições de dizer a essas irmãs mais jovens, para que elas aprendessem, por amor sacrificial, a amar o marido e aos filhos, porque isso não é fácil no mundo caído. Além disso, essas mulheres mais jovens deveriam ser ensinadas à sensatez, serem equilibradas, prudentes, autocontroladas e também puras. O que aparece como honesto aí na sua tradução é pura, no sentido de pureza aqui sexual devido à mulher cristã, neste caso, nesse contexto específico, a fidelidade conjugal. A Nova Almeida Atualizada corrigiu a Revista Atualizada, trocando inclusive a palavra aí de honesta por pura, porque é exatamente esse o sentido. Ou seja, irmãos, olha o grau de degeneração daquela cultura e até mesmo daquela igreja que estava permitindo o mundanismo tomar conta do seu coração. As mulheres mais velhas sentando e enchendo a cara e destruindo a vida dos outros com a sua língua. E as mulheres mais jovens estão fragilizadas ao desamor pelos filhos e marido, à sensatez e à pureza sexual. O que é isso senão o mundanismo tomando conta da vida, do corpo de Cristo, invadindo as portas da igreja do Senhor e tentando assolar-nos para que sejamos então assim imersos a uma cultura pagã? É exatamente isso que está sendo combatido. Há um padrão distinto de vida e este padrão do povo de Deus, para a honra de Cristo, precisa ser estabelecido entre nós. Não como os legalistas querem, por um moralismo pelo moralismo, mas como resposta à graciosa salvação do Deus que nos redimiu dos nossos pecados, nos desarraigou desse mundo perverso e nos chamou para viver no seu reino. Deveriam ser também ensinadas a serem boas donas de casa. Infelizmente, irmãos, essa terminologia aqui ganha uma dimensão bastante depreciativa na nossa cultura, infelizmente incluindo a cultura evangélica. Como se atender à vocação divina do cuidado com a família
fosse algo sem valor, porque é assim que temos visto. Outra tradução para essa expressão aqui é que as mulheres sejam ocupadas em casa, no sentido de que elas se dediquem exatamente à vocação que receberam de Deus, de cuidar da sua família, conforme Deus as chamou para cuidar. Isso é algo absolutamente depreciativo na nossa cultura e, lamentavelmente, inclusive no contexto evangélico. Elas deveriam ser bondosas e elas deveriam se dedicar a uma estrutura familiar que fosse marcada pelo padrão bíblico da mulher como auxiliadora do seu marido na condução do seu lar. Sejam submissas ao marido, nesse sentido de cumprir a sua vocação e seu chamado para ser uma auxiliadora idônea na sua família. Numa cultura, inclusive, lamentavelmente evangélica, onde, por ora, nós ouvimos mulheres cristãs casadas dizendo: Deus te livre de um casamento, vai viver a sua vida, vai construir o seu futuro, vai cuidar dos seus sonhos. Deus te livre de terminar a sua vida em casa, sozinha, sem nem os filhos que você dedicou toda a sua vida e cresceu, e ao marido do seu lado que você não aguenta olhar para ele. Essa é uma visão absolutamente invertida da nobreza e da grandeza, irmãos, do chamado de Deus para as mulheres. As Escrituras não condenam a mulher ir para o mercado de trabalho e atuar profissionalmente. Não há uma proibição escriturística. O ponto é que, em contraste com esse anseio e essa autoestima do exercício da mulher no mundo, uma grande depreciação pela nobreza da vocação do cuidado familiar. É isso que está sendo dito como verdadeira piedade aqui. Mulheres cristãs que entendem o seu chamado para a família, para serem graça de Deus na vida da família, bênção do Senhor na criação de filhos e no auxílio da construção de uma família marcada pelo Evangelho. Parece aqui uma primeira razão, irmãos, para que isso seja assim, para que a palavra de Deus não seja difamada. Um outro grupo que é afetado aqui são os moços, incluindo o próprio Tito. Os moços devem ser temperantes ou criteriosos, sensatos, é a mesma palavra usada para os idosos e para as mulheres mais jovens. Eles devem ser, então, criteriosos em todas as coisas. É assim que se resume, então, qual é o chamado à piedade sadia para os jovens. Eles são, então, encorajados a serem criteriosos, ou, como eu disse, serem sensatos, não em uma ou outra coisa, mas em absolutamente todas, sendo, então, esse critério aqui da sensatez um marco definitivo que regula todas as ações dos jovens e, evidentemente, uma sensatez fundamentada na verdade do Evangelho. Isso corrobora com o que diz Eclesiastes aos jovens: viva todos os dias da sua vida, viva, mas lembre-se do temor do Senhor. Exatamente isso. E, nesse sentido, inclui aqui a esses jovens que deveriam ser, então, sensatos, autocontrolados, prudentes, uma exortação ao próprio Tito, que, à luz desse texto, indica haver nele também uma juventude, porque o contexto da exortação aos jovens envolve ele agora. Torna-te, então, pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem que é sadia, sã e irrepreensível, para que, e mais um motivo, porque dessa vida sensata e piedosa dos crentes, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Portanto, irmãos, além de exortar aqui os jovens, é incluído que Tito, como um jovem, que ele também se posicione como um jovem piedoso em dois aspectos da sua vida: na sua própria conduta, que ele seja pessoalmente padrão de boas obras, e também uma piedade que se manifesta no seu ensino, um ensino que precisa ser regulado pela integridade, pela reverência, pela linguagem sã e pela irrepreensibilidade. E uma vez, então, ele ensinando à igreja a verdade do Evangelho com uma postura santa, não permitiria que os inimigos do Evangelho causassem ruína na igreja do Senhor.
Eles mesmos seriam envergonhados porque não encontrariam nada do que dizer dele, porque eles procuram, o tempo todo procuram, mas deveria então haver de Tito esse zelo para que o seu ensino fosse marcado por estas virtudes, que traria então um ensino que fosse libado para a vida da igreja, junto com a sua postura cristã. O outro grupo final são os escravos, irmãos. Os escravos que deveriam ser obedientes ao seu Senhor. A liberdade cristã não é licenciosidade, não há espaço para nos entregarmos aqui a qualquer tipo de libertinagem. Eram escravos salvos em Cristo, deveriam continuar escravos, muito mais agora, honrando não apenas o seu Senhor na terra, mas o seu Senhor no céu. Eles deveriam ser obedientes ao seu Senhor, não dando nenhum motivo de insatisfação para eles. Eles não deveriam ser respondões, não deveriam furtar, mas ao contrário, deveriam dar prova de toda a fidelidade. Com que finalidade? Se tornarem forros? Serem libertados? Não. Para que eles embelezassem a doutrina de Deus em todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador. Por que é que esses homens escravos deveriam continuar escravos e agora servindo aos seus senhores, não como o padrão do mundo que eles estavam envolvidos, como os outros escravos ímpios, furtando quando tivessem oportunidade, respondendo quando pudessem, sendo desobediente quando tivessem condições, porque eles não serviam mais aqueles homens meramente, eles tinham um Senhor nos céus que os chamou a viver em santa vocação, com o propósito de que o testemunho deles de escravidão piedosa redundasse no embelezamento da doutrina do Evangelho. Irmãos, nós somos chamados a um viver piedoso, que é conformado ao ensino da sã doutrina. O Evangelho da graça de Deus nos chama a responder a esta graça, desfrutando dos caminhos da vida na presença do Senhor. Quando Deus tira o seu povo do Egito e lhes dá as tábuas da aliança, a primeira coisa que o Senhor diz para o seu povo, em Êxodo 20, versículo 2, é que eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, de debaixo da escravidão. Eu sou o Redentor de vocês. Eu salvei vocês pela minha graça e fiz de vocês o meu povo. Portanto, agora, sirvam somente a mim. Que o meu nome apenas esteja nos lábios de vocês, que a adoração seja exclusiva a mim, que vocês experimentem a verdadeira religião dedicada a mim, e que vocês então respondam nos seus relacionamentos com o próximo de conformidade com o meu reino. Vocês foram salvos pela graça, agora vivam a vida debaixo do meu reino, porque eu os chamei para esse fim. Eu não sei como é que você lê os 10 mandamentos, simplesmente como um conjunto de regras que você tem que seguir. Porque ali, seguir para ser salvo, porque o que está dito ali é que nós fomos salvos pela graça e chamados para viver no reino gracioso do nosso Redentor. É exatamente o que está sendo posto aqui. E uma vez fazendo isso, então, glorificar o nosso Deus e Redentor. Há uma terceira questão aqui, irmãos, quanto a viver nesse mundo perverso. Ela é breve, mas ela precisa ser apresentada, que é uma sã motivação de honrar a Cristo. Vejam que a causa última de toda postura piedosa é a própria glória de Deus. Nossa motivação última, irmãos, deve ser honrar o nosso Redentor, que nos salvou graciosamente, nos redimiu dos nossos pecados e nos chamou em santa vocação. Há uma motivação que está posta aqui nesse texto, que é honrar a Deus testemunhando Cristo ao mundo. Por 3 vezes nós encontramos nessa passagem isso. A primeira delas é no verso 5, relacionada às mulheres mais jovens, que elas deveriam viver a verdadeira piedade para que a palavra de Deus não fosse difamada. Para que a palavra de Deus não fosse desprezada e zombada pelo mau testemunho delas. A segunda vez que nós encontramos aqui esse apelo
para que a vida piedosa fosse experimentada para a honra de Cristo, testemunhando dele no mundo, é em relação a Tito, quando diz que ele deveria ter uma postura piedosa e um ensino piedoso para que não houvesse nenhum tipo de indignidade a nosso respeito, e Paulo aqui se inclui como apóstolo do Evangelho, ou seja, para que o ensino do Evangelho não fosse tratado como indigno. E a terceira vez que acontece isso é no versículo 10, a respeito dos escravos, para que eles vivessem piedosamente como resposta por tão grande salvação, a fim de ornarem ou embelezarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Ou seja, irmãos, por que é que nós devemos, o que nos motiva a andar em piedade? Viver piedosamente, diferente do legalismo, é uma resposta à graça salvadora que nos encontrou, acompanhada do desejo de honrar o nosso Redentor com o nosso viver, como Cristo nos ensinou, testemunhando como luz do mundo e sal da terra, para que a própria glória do Senhor e o seu nome glorioso seja exaltado nesse mundo tenebroso de trevas. Isso tem a ver com a motivação do nosso coração. O que tem te motivado a viver a sua vida? Quais são as motivações fundamentais que regulam o seu coração? Por que você tem feito o que faz? Atrás do que você está? Nesse pouco tempo de vida que você tem nesse mundo, quais são as suas motivações mais fundamentais? Porque o que esse texto nos ensina é que as motivações que são fundamentais, uma das motivações fundamentais para o nosso coração é honrar o nosso Redentor, particularmente aqui no testemunho do nome dele ao mundo, através de uma vida piedosa de conformidade com o Evangelho, irmãos. Em dias em que o Evangelho está tão difamado, né, por aqueles que se miscuem com esse mundo tenebroso em nome de Deus e aparecem nas próprias mídias sociais, carregando o nome do Evangelho, mas envolto em tantas coisas tenebrosas, pecaminosas, imorais desse mundo, nós temos um grande desafio como servos do Senhor. Nós temos o desafio de conhecermos a doutrina da graça salvadora que nos alcançou. Nós temos o desafio, irmãos, de andarmos conforme esta graça que nos alcançou. E nós temos o desafio de mover o nosso coração na direção de ser marcado por uma motivação que seja, acima de todas as coisas, glorificar o nosso Deus. E uma das maneiras de glorificá-lo é testemunhando o nome dele no mundo. Pergunto para você, quanto tempo você tem dedicado para conhecer a verdade do Evangelho? Isso faz parte da sua agenda? Quão interessado você tem estado em verificar que a sua conduta é uma conduta que está alinhada com as Escrituras, para além dos costumes, da cultura e das experiências que definem você, mas uma vida que é conformada com o Evangelho. E quais são as motivações que têm governado o teu coração para viver neste mundo? Que seja, irmãos, a glória de Cristo. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Deus, esta é a Tua palavra, que o Senhor nos ajude a conformar o nosso coração, ó Deus, submetendo-nos dia a dia a conhecer a Tua verdade graciosa, a também, ó Deus, andar de conformidade com ela. Deus, tem tanta coisa em nós que precisa ser mudada. Nós somos tão prontos a construir o nosso próprio sistema religioso, desprezando a verdadeira religião, que é a sã doutrina da Tua palavra. Deus, o mundo precisa do anúncio do Evangelho. E muitas vezes nós ensinamos moralismo para esse mundo. Tem misericórdia de nós. Dá-nos graça para apresentar o Redentor gracioso que tira o homem de debaixo da escravidão do pecado e o conduz para a graça da vida na Tua presença. Tanto pelo testemunho do Evangelho, com o abrir dos nossos lábios e pregar Cristo, como por uma vida que resplandeça, ó Deus,
a verdade do Evangelho aplicada à nossa própria vida, testemunhando nós como sal da terra e luz do mundo. Que as motivações do nosso coração, ó Deus, se voltem para o desejo de honrá-lo sobre todas as coisas, testemunhando o nosso Redentor neste mundo de trevas, para a glória do Senhor mesmo. É o que nós pedimos em nome de Cristo.